Muita paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, todas minhas irmãs estejam bem, na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, todos nós, todo mundo é digno do fruto do seu trabalho. Todos, sem exceção. Todos são dignos do fruto do seu trabalho. Todos. Mas não tem ninguém no mundo ou na existência humana mais digno do que um mensageiro do Evangelho de Cristo. Isso eu posso te provar dentro da palavra de Deus. Isso eu posso provar para você dentro da palavra de Deus. O mensageiro do Senhor, o apóstolo, ou o pastor, o homem de Deus, mas eu digo o homem de Deus, não é aquele que está numa denominação, iludindo o povo, não. Eu estou falando quem leva, quem passa deserto, quem passa por fornalha de fogo ardente, que passa por tempestade para levar o Evangelho. É esses que eu estou dizendo. Esses homens são os primeiros dignos de ser abençoado e ser digno do seu salário. Não estou falando com você não, pastor. Não é qualquer um não. Eu estou falando é aqueles que renunciou ou renunciaram para direcionar o Evangelho de Cristo. Eu vejo as pessoas fazendo caridade, trabalhando na obra social. Irmãos, obra social é a atitude que todo ser humano tem que ter. Obra social é uma atitude do ser humano. Obra de pregar o Evangelho é coisa de cristão. Quer ver a prova disso? Tem políticos corruptos que trabalham na obra social. E aí? Nem tanto não são cristãos. Nada é mais digno do que a igreja do Senhor. Então, o Senhor está falando de quê? De quatro paredes? Não, estou falando da igreja do Senhor. Pessoas que renunciam, pessoas que vai, que luta, que sacrifica pelo próximo. Porque nem todas as igrejas realmente são igrejas. Acredito que mais de 90% são empresas disfarçadas de igreja, porque a igreja é isenta de impostos. Tem empresa que se passa como igreja para não pagar impostos. Mas como é que a gente pode identificar a igreja de uma empresa? É só você olhar como ela vive. Não existe obra social, irmão, sem princípios cristãos. Eu vejo pessoas dizem assim, o meu dízimo eu dou para a instituição filantrópica, minha oferta eu dou como cesta básica. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia ensina. Você está erradíssimo. A obra social caminha junto com a obra de cristianismo. Mas aqui eu falo em Deus, eu não estou dizendo isso. Falar em Deus até no espiritismo, na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, magia negra, mesa branca, mesa preta, fala. Eu já fui espírita, eu sei o que eu estou dizendo. Não tem ninguém mais digno de ter seu salário do que o mensageiro da salvação. Atos fala as atitudes da igreja. Lucas fala a atitude
da igreja, do verdadeiro evangelho. Lucas capítulo 10. A missão dos 70. Você tem que entender, irmão, que obra social. A Bíblia fala de Cornélio, lá de Cesareia. Era um homem temente a Deus, mas não era cristão. Mas como é que pode ser temente a Deus e não ser cristão? Porque para ser cristão tem que receber Cristo como Salvador e levar a missão como Jesus designou. Você acha que é bagunçado assim? Eu tenho um trabalho aqui social, isso, aquilo, outro, eu ajudo os pobres, eu sou um político, sou um doutor, olha, Gente, não tem instituição que mais trabalha na obra social do que o Espiritismo. Talvez você não saiba disso. Obra social é coisa que o ser humano tem que fazer, é coisa do ser humano. Obra de cristão é coisas espirituais que vai existir para toda a vida. É um trabalho que leva as pessoas à vida eterna. Diz assim, Lucas capítulo 10. Preste atenção que essa mensagem não está falando com uma instituição filantrópica, de obra social, não está falando com a ajuda do governo, não está falando com o empresário, não está falando com o profissional, o predeiro, o pintor, não está falando com advogado, com promotor, com juiz, não está falando com psicóloga, com terapeuta, com dentista, cirurgião. Essa mensagem aqui é direcionada ao pregador que leva a mensagem. Nessa mensagem balela que você vê por aí, não. É a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é renúncia. Mas eu ajudo pessoas, eu faço isso, eu sou um político, um vereador, um prefeito, um senador, um deputado, eu sou uma pessoa que ajudo. Isso, a Bíblia diz que a salvação não é pelas obras, é pela fé, é pela aceitação do evangelho no nosso coração. Aí uma pessoa diz assim, não, o meu dízimo e a minha oferta eu dou na instituição tal, eu dou para os pobres. Não, não é isso que a Bíblia diz. Não vamos ver aqui. Não é isso que a Bíblia diz. Você está por fora um eito, uma beirada. Diz assim. Lógico que o cristianismo trabalha junto com a obra social. Não adianta querer se esconder, até porque o apóstolo Paulo disse, ainda que eu dou meus bens aos pobres e fique sem nada, ainda que eu dou meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, é em vão. Ou seja, nem tudo que se faz pelos outros é por amor, e sim por interesse. Lucas capítulo 10 diz assim, a missão dos 70. Depois disto, o Senhor designou outros 70 pastores, homens de Deus, pregadores, que fazia a obra por amor. Você tem que entender isso, meu irmão. Então isso aqui está dizendo com o pregador. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que prescendesse em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência. A seara é grande. A seara, irmão, está falando da obra de Deus, da obra do evangelho, da obra da salvação. É porque eu faço isso pelos pobres. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Lógico, nós temos que fazer pelos pobres. Mas tem pessoas corruptas que fazem pelos pobres. Mas é interesse próprio. Obra de caridade, obra de ajudar o próximo, faz parte do amor. Mas essa palavra aqui, Jesus está falando com quem prega o evangelho.
Porque obra não salva. Você sabia disso? Caridade não salva. Isso é bíblico. A Bíblia tem respaldo para isso. O que salva é a pregação do evangelho quando converte o coração. Então o Senhor enviou de 2 em 2 para que o precedesse em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Aonde ele estava para ir. E lhes fez seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. É missionário, mas o tanto de igreja tem por aí, aqui não se refere à igreja de placas, irmãos. Aqui não se refere em placas de igreja, aqui se refere a trabalhadores que faz por amor e sem mostrar o que está fazendo. Tem pessoas que querem mostrar o que está fazendo, isso não é obra de Deus, muito menos de amor. Nós somos obrigados, se nós quisermos ser de Deus, a falar isso para as pessoas. Amém? Então o Senhor enviou de 2 em 2 para que o precedesse em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Ele fez seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Está se referindo ao mensageiro que enfrenta vento e tempestade para pregar o evangelho do Senhor. Jesus disse que enviaria como cordeiro para o meio dos lobos, arriscado em ser devorado. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandália, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrar numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousa-lhe sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. A paz não é para todos, a paz é para quem é da paz. Permanecei na mesma casa, comendo, bebendo do que lhes tiverem, porque digno, você que retruca a oferta, você que retruca, eu vou doar para a caridade. Porque digno é o trabalhador do seu salário. Está falando de quem? Do mensageiro que leva a palavra de Deus. Eu não concordo. Então você está confrontando com o próprio Cristo. Foi ele que falou isso. Então aqui não está se referindo, irmãos, a o SUS, a ajuda do governo, ajuda de uma associação, não. Está se referindo à obra missionária, à pregação do evangelho. Está se referindo à pregação do evangelho. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que for oferecido, curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhe a vós outros, está próximo o reino de Deus. Preste atenção, isso aqui está se referindo à pregação do evangelho, que está próximo à volta do reino de Deus. Então a curar os enfermos é somente para aqueles que os receberem. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, sai pelas ruas e clamai. Até o pó da vossa cidade, que se pegou aos pés, sacudimos
contra vós outros, contra ela. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma. Vocês sabem o que aconteceu com Sodoma, né? Foi destruído por fogo e enxofre, porque lá tinha muito pecado. Então Jesus diz que menos rigor vai ter para Sodoma do que para essa geração incrédula. Então Jesus disse o que? Digno é o trabalhador do seu salário. Irmão, o pastor é digno de ter um salário. O pastor que renunciou tudo, largou tudo. Eu não estou falando aquele mercenário que pega o dinheiro do povo e enriquece, compra empresa, compra rádio para passar música profana, compra emissora de televisão para passar novelas profanas. Não é isso. Jesus diz: digno é o trabalhador do seu salário, quer dizer, o primeiro a desfrutar de um salário é o mensageiro da palavra de Deus. Não adianta você ir para o altar, não adianta, pastor, se assim eu sou o mensageiro de Deus, que se as pessoas estudam a Bíblia, vai ver se realmente você é o mensageiro de Deus. A verdade é essa. Eles vão ver se você é o mensageiro de Deus de verdade. Se você prega o arrebatamento, se você prega a volta de Jesus, se você prega o amor e, acima de tudo, se você vive o amor. Porque nem tudo que você prega, você vive. Tem pessoas que pregam o amor, mas na hora de exercer, eles não exercem. Então, esse digno do seu salário está se referindo ao mensageiro, ao missionário, o apóstolo, aquele que leva o evangelho de verdade. Aqueles que não estão preocupados, envolvidos com politicagem, que aceita subornos, que aceita propinas em troca de uma cadeira, em troca de favores do prefeito, do vereador, do senador, do deputado, do governador, do presidente. O verdadeiro homem de Deus não aceita troca de favores. Essa é a verdade. Jesus disse que quando a mão direita fazer, a esquerda não veja. Eu não tenho que estar divulgando o que eu faço pelo próximo. Sabe o que é? É porque eu não dou meu dízimo, e meu dízimo eu dou aqui, eu dou para os pobres. Não é isso que a Bíblia manda. Você já está errado também. A Bíblia fala da obra missionária, não é isso que Lucas 10 nós estamos lendo? É ou não é? Vamos lá. Agora vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Deixa eu ver se é 4 mesmo. Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 23, fala que os apóstolos da igreja era preso, era solto, era açoitado, né? Atos capítulo 3 e 4, versículo 23 e diante. Eles eram ameaçados. Aqui no versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede ao teu servo que anuncie com toda intrepidez a tua palavra. Não está se referindo à casa de instituições filantrópicas que ajudam os necessitados. Repito, a obra de ajudar o próximo tem que andar no evangelho. Mas aqui está se referindo a quem? O principal alvo, que é a pregação do evangelho. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer
curas, sinais, prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Versículo 32 de Atos 4. A comunidade cristã. Não é a comunidade filantrópica do governo, do irmãozinho ali, não. A comunidade cristã. O que é cristão? Vem de Cristo. Cristã vem de cristandade, ou seja, vem de Cristo. Da multidão dos que creram, era um coração. Da multidão dos que creram, era um coração. E a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos, irmãos, o mensageiro tem prioridade. Não prioridade de acepção, mas é porque ele está ali divulgando, ele está levando o evangelho. Foi Cristo quem designou. Foi Cristo quem designou isso, irmãos. Coloque isso no seu coração. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos mensageiros davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia. Entre eles, a obra social tem que estar vinculado na igreja, sem politicagem, sem interesse. Eles tinham tudo em comum e nenhum necessitado tinha dentro da igreja. Eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, trazia os valores correspondentes e depositava aos pés dos apóstolos. Não é nos pés do vereador, do prefeito, do político, do senador, de alguém ali que está na frente de um trabalho. Era depositada, o que vendia casas, propriedades, depositava aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Isso era os apóstolos, era um mensageiro, um missionário. Paulo era um missionário que fazia. Não era qualquer um. Vou usar o nome de Cristo aqui e vou fazer esse trabalho. Não é bagunçado assim. Não é bagunçado assim. Versículo 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. A igreja, irmãos, o apóstolo, o mensageiro, o missionário, ele tem prioridade de conduzir tudo que se trata da obra de Cristo. José, a qual foi dado o nome de Barnabé, vendeu sua propriedade e trouxe aos pés do discípulo. Só que isso não era entregue para os discípulos ficar para eles, como a gente vê hoje por aí, esses falsos profetas. Eles vendiam, traziam aos pés do discípulo, e os discípulos distribuíam aos necessitados. Só que não podemos esquecer que no meio dos necessitados, quem estava? Os discípulos, os apóstolos. Eles viviam juntamente com o povo necessitado da obra de doação. Sabe o que é?
É porque eu não dizimo e oferta na igreja, não. Porque eu dizimo ali naquela associação ali, olha, eu levo para a prefeitura. Isso não é bíblico. Porque isso envolve interesses próprios. Isso envolve interesse próprio. Amém? Então, José, que foi dado o nome de Bernabé, vendeu um campo e trouxe e depositou aos pés dos discípulos. Vamos lá. Diz assim no versículo 12 de Atos 5. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Aqui tudo envolve apóstolos, gente. Porque esses eram o maior e são os maiores ministros que representam Cristo. Irmãos, eu não estou falando esses pregadores que hoje pregam riqueza, vive riqueza, só pensa neles. E cadê a obra que os apóstolos faziam em favor dos pobres? É dos apóstolos. Eu vou fazer isso por minha conta, acabou. Bom. Mas isso a Bíblia diz que os ímpios também faz. Obra social, Jesus disse que não adianta fazer isso por alguém que pode te retribuir o troco. Pode te pagar. Jesus disse, fazei por aqueles que não têm como te pagar. Mas fulano não tem nada. Não, às vezes tem um voto. Tem um apoio. É sério, irmão. Cristianismo é sério. Mas do restante ninguém ousava juntar-se. Eles, porém, o povo lhes tributava grandes admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes cristãos, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Amém? Então tudo isso atribui àqueles que estão na frente no trabalho. Agora vamos voltar para Lucas capítulo 8. Jesus disse com quem? Digno é o trabalhador do seu salário. Estava se referindo ao dentista, ao empresário, ao advogado, promotor? Não. Esses também são dignos do seu salário. Eles trabalham e são dignos. Mas aqui está se referindo ao mensageiro que enfrenta vento, tempestade, sol, calor, frio, chuva para levar o evangelho. E o melhor de tudo isso, sem interesse próprio. Mas a Bíblia diz, de graça receber, de graça dai. Irmão, isso se refere ao evangelho, não quer dizer que o homem, o apóstolo, o missionário vai morrer de fome. Como é que um homem desse vai viver? Eu vou escutando as pessoas e vou só assuntando, absorvendo o que estão falando. Eu gosto de assuntar. Lucas capítulo 8 diz assim: as mulheres que assistiam a Jesus. Aconteceu, depois disto, que andava Jesus. Aconteceu que depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Anunciando quem? Obra social? Não. Aconteceu depois disto que andava Jesus na cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Obra social é coisa que o ser humano tem que fazer. Todo ser humano, seja ele cristão, evangélico, espírita, repito, a maior instituição
que ajuda, que trabalha na obra social é o espiritismo. Nem tanto, eles não são cristãos, como a Bíblia diz. Então Jesus andava anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidade. Maria Madalena, ou Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestava assistência com seus bens, prestava-lhe assistência com o seu dinheiro. Prestava assistência a Jesus e aos discípulos. E aí? O que é que você me responde com isso? Era Jesus e os apóstolos mantidos com a ajuda de mulheres. Agora vamos lá para Atos 10. Escute bem. Obra social não quer dizer que eu sou cristão. Não quer dizer que eu sou cristão, porque a obra social é um direito de todo ser humano, de qualquer classe, qualquer raça, qualquer religião. Agora, cristianismo, evangelho, é 100% daqueles que faz parte de Cristo. A igreja primitiva, a igreja de Cristo tem que caminhar junto com irmandade, o amor ao próximo. O centurião Cornélio morava em Cesareia, um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas. Esmola, irmãos, hoje é aquelas migalhas esquecidas no bolso, na carteira. Esmola não é isso, você estuda sobre esmola. Fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente, durante uma visão acerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou-se dele. Cornélio, fixando nele os olhos, possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Quer dizer, esse homem, ele não era um judeu da família de Cristo. Ele não era um cristão ainda, porque cristão naquele tempo era judeu, aquele povo de Deus. Mas ele já tinha todas as obras de um cristão. Ele não somente dava ajuda aos pobres. Ele orava e era temente a Deus. Ser temente a Deus, irmão, não é ajudar o próximo apenas. Porque às vezes a pessoa ajuda o próximo por interesse. Ajuda os pobres e mostra para todo mundo que está ajudando. Tem igrejas por aí que só ajuda tempo de política. Isso não é temência a Deus. Isso não é temência a Deus. Então Cornélio, ele ajudava o próximo, orava e era temente a Deus. O que é temente? Temer, respeitar, obedecer. Agora vamos para Coríntios, capítulo... Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 13. Sabe o que é? Porque a minha igreja, eu faço isso, faço aquilo. O segredo não é fazer, irmão. A Bíblia diz que Amazias fazia tudo direitinho diante de Deus, mas não com interesse de coração. Ele fazia forçado, obrigado.
às vezes por interesse. 1 Coríntios 13. O amor é o dom supremo. Eu amo fulano porque eu faço isso. Não. Isso não é amor. O amor, irmão, não faz nada para chamar a atenção dos outros. Eu faço isso, eu gravo, eu filmo, eu tiro foto, eu anuncio, vou nas igrejas e falo. Não, tudo bem você falar para divulgar o seu trabalho, para ajudar mais pessoas, a trazer mais pessoas, ajudar pessoas. Agora mostrar, olha só, disse Paulo. 1 Coríntios 13, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens, todo o meu dinheiro, todo o meu recurso entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, benigno, o amor não arde ciúme, não se ufana, não se exoberbece, não se produz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas com justiça. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo a profecia. Então, o que acontece? O amor não é eu fazer nada por ninguém apenas. O amor é eu fazer sem comercializar o que eu estou fazendo. O amor é eu fazer sem comercializar o que eu estou fazendo. Tem político aí que ajuda pobres, mas esse amor ele faz para aparecer. Isso é uma piada. É mentira. Isso é apenas costumes. Então deixa eu dizer para vocês aqui, para nós finalizar. Digno é o trabalhador do seu salário. O pastor, que é sério. Mas como é que eu vou saber que o pastor é sério? Acompanhe ele diariamente. É muito fácil. Vê se o que ele está pregando é bíblico e se ele está vivendo o que ele está pregando. Tem pastor aí que diz que não prega o Apocalipse, que não prega a volta de Jesus, porque a igreja esvazia. Tu vai para o inferno, pastor, com a igreja cheia. Esse é o problema. Então o amor não é apenas fazer. Você pode fazer tudo pelos necessitados. Quer dizer que isso é amor. O amor é quando você faz sem interesse político, sem interesse religioso, sem interesse de amizade, sem interesse pessoal. Vamos aqui tirar uma fotozinha aqui para eu postar aí. Não. Sem interesse. Sem interesse. Tudo bem você tirar uma foto da cesta básica, da roupa que você está doando, mas tirar da pessoa, a pessoa com a cara ali, ó. Sem interesse, gente. Você vai argumentar a Bíblia? Você vai confrontar com a Bíblia? Ainda que eu
tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha a tamanha fé de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens, cesta básica, casa, dinheiro para os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, sapecado, destruído no fogo, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Não é só você fazer. Irmão, eu passei numa igreja que tinha um senhor que me ajudava muito. Eu não sabia que era ele. Ele mandava quase 50 cestas básicas, praticamente todos os meses. De tudo. E dizia assim, fala pro pastor, que era eu, né? O rapaz que ia entregar aqui é anônimo. É anônimo. Mais de 50 cestas básicas. Todos os meses. Eu distribuía de 100 a 120 cestas básicas todos os meses. E não sabia de onde vinha. E não tinha um vereador na igreja, não tinha um político. Era coisa mesmo da obra missionária. Até um dia que eu descobri que era um professor de uma faculdade aposentado. Então escuta o que eu estou te dizendo. O segredo não é fazer. Que ainda que eu dou meu corpo para ser queimado, meu corpo para ser triturado, se não tiver amor, é em vão. Ainda que eu dou meus bens, meu corpo para ser queimado, meu corpo, minha vida, ainda que eu dou minha riqueza, se eu tivesse, se não tiver amor, é em vão. Agora vamos para Malaquias capítulo 3. O meu dízimo eu dou na instituição, para os pobres. Não, está errado. Para isso, a igreja tem que andar na obra de instituição filantrópica. A igreja primitiva andava espiritualmente e financeiramente ajudando o povo a viver. Você tem que entregar na igreja. Quer ver uma coisa? Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, em que te roubamos, nos dízimos das ofertas, com maldição sois amaldiçoado. Vamos deixar isso para lá, né? Porque a gente não pode botar peso na mente das pessoas. Versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A Bíblia não manda levar o dízimo para o necessitado. Na igreja é distribuído. Não foi isso que nós terminamos de ler em Atos? Trazei os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa do necessitado. Não, não é isso. Para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção sem medida. Então, dízimo e oferta é entregue na casa do tesouro. A casa do tesouro é a casa de Deus, que era chamada a casa do tesouro. Por quê? Porque toda a obra de tesouro, de riqueza espiritual está na casa do Senhor. Não adianta, mas a Bíblia diz de graça receber, de graça dar. Não, irmãos. Quem cobra consulta é pai de santo, é vidente, é cartomante. O pastor, o missionário, não cobra atendimento. A única coisa que a gente pede é ajuda missionária para nós se manter, fazer uma viagem. O pastor precisa comer, pagar aluguel, calçar, vestir. Ou não? De onde vem isso? Que negócio é esse? A igreja primitiva, o povo trazia bens e depositava aos pés do político, do senador. Tinha senador no Novo Testamento, José de Arimateia, Nicodemos, mas era distribuído na casa de alguém que tomava de conta de obra de caridade? Não, era na casa de Deus.
E na casa de Deus, os apóstolos, o mensageiro, entregava de acordo à necessidade de cada um. Então, o pregador é digno do seu salário. E se você é uma pessoa que retruca oferta, dízimo, você está igual o pastor que pega, ajuda o dízimo e a oferta do povo e gasta, usa e abusa para o seu próprio benefício. O pastor tem que usar o dízimo e a oferta do povo? Lógico. Ele faz parte da obra da igreja. Ele faz parte da igreja. O irmão foi falar assim: a gente leva o dízimo e a oferta para a igreja, o pastor usa, e é para quem usar, irmão. O pastor não pode abusar. Não é isso que Jesus falou em Lucas 10? Que digno é o trabalhador do seu salário, está se referindo nessa mensagem ao mensageiro. Para finalizar, obra de caridade faz parte do ser humano e não de cristianismo apenas. Caminha junto, porque a Bíblia diz que a salvação não é por obra. Ajuda necessitado é obra. Isso não vai te salvar. Faz parte do amor, mas o que vai te salvar, estou na Bíblia, irmãos, é viver o Evangelho de Cristo. E ajudar o próximo faz parte do Evangelho de Cristo. Mas isso tem que estar vinculado a uma igreja. Repito, nem todas as igrejas que estão abertas aí são igrejas. 95% ou mais é empresa disfarçada de igreja para não pagar imposto. Então não adianta você dizer, eu vou dizimar em tal lugar, na instituição, na associação, porque isso não é bíblico. Você está errando igual os pastores que faz mau uso da oferta e do dízimo da obra de Deus. Deus abençoe, Deus te ilumine, no nome do Senhor Jesus. Para finalizar, obra de caridade é um direito de todo ser humano. Obra de cristandade, ou seja, é obra de salvação. Deus abençoe, no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Fiquem todos com Deus e que Deus abençoe, prospere, cure aonde chegar essa mensagem. Fiquem todos na santa paz.